Isso responde as duas coisas. Primeiro, a minha vinda à Polônia. Para nós católicos é muito importante visitar a Polônia, porque talvez seja os últimos bastiões da religião cristã, católica, apostólica, romana, ainda seja a Polônia. Que aqui, por causa das perseguições que houve, etc., ainda se mantém um espírito combativo, conservador, tradicional, autenticamente católico. E essa indicação, todos católicos apostólicos romanos, que havia no túmulo de Toplínio, exatamente quer resumir isso. É a totalidade, é o homem totalmente católico. 100% católico, romano, obediente a Roma e tudo. O Toplínio, quando moço, foi um líder mariano. As congregações marianas chegaram a ser uma organização muito poderosa no Brasil, a ponto de ele ter sido um deputado eleito para a Assembleia com o maior número de votos que houve de todo o país, com 24 anos. Por quê? Porque havia o apoio das congregações marianas. Então ele foi o líder máximo das congregações marianas. Mas acontece que na década de 40 começou a haver uma infiltração esquerdista muito acentuada nos meios católicos. E, infelizmente, o arcebispo que foi nomeado para dirigir a Redenção de São Paulo tinha essa orientação. Então afastou o Dr. Plínio e os amigos dele de todos os cargos que tinham no movimento católico. Então ele resolveu, para defender os ideais que ele estava defendendo e que ele defendia por meio das congregações marianas, organizar fazer uma entidade própria, que foi exatamente a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, da Família e da Propriedade, e cujos ideais eram os ideais da tradição católica, do combate ao comunismo, que estava ameaçando o Brasil, e das ideias esquerdistas de modo geral, fora e dentro da igreja. A noção especial do Dr. Plínio é que ele teve uma visão mundial do movimento da Revolução. Em geral, os líderes combatem as revoluções comunistas visando muito a ação dentro do país deles. Então, por exemplo, Garcia Moreno foi um grande líder, mas ele lutou contra a maçonaria no Equador. Então, muitos líderes cristãos no México, o movimento de cristiandade na Espanha, lutaram contra a Revolução, mas dentro dos países deles. O Dr. Plínio teve uma visão mundial. Ele escreveu o livro Revolução e Contra-Revolução, que é uma espécie de apanhado histórico do movimento revolucionário a partir da Idade Média até os dias de hoje. Dr. Plínio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e apesar da vida sofrida dele, uma vida aguerrida, ele foi uma pessoa muito alegre e muito afável. Tanto é que, socialmente, todo mundo tinha um prazer louco em estar em companhia dele. Porque ele era agradável, era interessante. Eu me lembro para meu genro, quando ficou noivo, eu levei ele para conversar com o Dr. Plínio, e a família dele tinha prevenido muito ele contra o Dr. Plínio, que era um homem reacionário, muito autoritário, etc. E ele voltou encantado da conversa do Dr. Plínio. Né? O Dr. Plínio foi tão afável com ele, tão interessado nos problemas dele, conversou tão bem com ele, que ele só falava do Dr. Plínio quando acabou a reunião. Quer dizer, ele era uma pessoa, uma sociabilidade agradabilíssima. Ele sempre gostou muito de livros de história, ele leu muitos livros que eram memórias de nobres e de pessoas que viveram no século XIX, século XVIII. E ele percebeu que era toda uma classe voltada para o sublime, para o excelso, para o perfeito, mania de perfeição. Então ele, gostando dessas coisas, ele identificou muito a nobreza com toda essa subida, essa elevação do espírito humano para, por exemplo, a figura, vamos dizer, como do Talleyrand, por exemplo, era uma figura interessantíssima, vivíssima, um tal domínio do espírito sobre a matéria, e a Dr. Plínio citava muito ele, e citava outros autores também, para mostrar o domínio do espírito sobre a matéria. Dr. Plínio sofreu um acidente automobilístico muito grave e sofria também de diabetes. Então, nos últimos anos, ele se enfraqueceu muito. Então, Dr. Plínio, quando moço, era uma personalidade muito pujante, muito forte,
muito alto, muito presente. Ele entrava numa sala, ele dominava completamente o ambiente pela capacidade de se expressar, pela voz, pela sua presença. E com o desastre do automóvel e a progressão da diabetes, ele se enfraqueceu muito. Então, nos últimos anos, Toplínio estava muito cansado, muito debilitado, mas ainda mantinha todo o seu vigor intelectual até o fim da vida dele. Em São Paulo, brasileiros só com ascendência portuguesa são raros. A imigração é tão grande que praticamente metade da população tem sangue estrangeiro. Eu mesmo tenho sangue alemão. Mas Toplínio, por dois lados, tanto do lado da mãe como do lado do pai, são autenticamente brasileiros. O pai de uma região lá do Pernambuco, lá do norte do Brasil, e a mãe de São Paulo. Mas não conheço nenhum ascendente de outra nacionalidade que não seja brasileira com ele. Era um autêntico líder brasileiro. É interessante, Toplínio sempre diz o seguinte, porque o Brasil é dos raros países do mundo que nunca teve problemas territoriais. Então, o brasileiro não é um povo nacionalista. Ele nunca foi provocado por outros países. Então, ele teve oportunidade de ter uma visão internacional que os outros países não tiveram. E o Toplínio teve, desde criança, teve uma governante alemã e viajou muito para a Europa. Então, ele adquiriu uma visão universal muito marcada. E, por outro lado, o temperamento brasileiro também tem uma certa doçura, uma certa benevolência com as pessoas, que é uma característica muito do nosso movimento. Nosso movimento não é um movimento só de guerra, só de combate. É também um convívio muito familiar, muito amigo, muito respeitoso das pessoas. E essa característica familiar, benevolente com as pessoas, amável, afável com as pessoas, é uma característica muito do Toplínio. Toplínio era considerado pela família uma pessoa excepcionalmente inteligente. Mas o que me atraiu no Toplínio não foi a inteligência dele. O que me atraiu nele foi a força de vontade dele. Quando ele queria uma coisa, ele queria aquela coisa. E ele punha um empenho muito forte em tudo o que ele queria. Então eu imaginei logo, esse homem dirigindo o movimento católico, nós vamos vencer no Brasil. Porque era tal a força dele, o dinamismo dele, né? Nós tínhamos a força quase que a gente sentia com a mão. Percebia-se esse dinamismo dele. Então, realmente, o movimento mariano cresceu extraordinariamente com a direção dele. Tornou-se uma verdadeira potência no Brasil. O Toplínio era uma pessoa muito observadora. Então, eu achava curioso que quando eu viajava com ele, principalmente na viagem que fiz em 1950 para a Europa, é que ele viajava nós fomos na Espanha, na Itália e na França. E em cada lugar ele fazia umas descrições tão fantásticas do lugar que praticamente nós ficamos conhecendo o que é a Europa por meio do Toplínio. A descrição que ele fazia do francês, de Paris, etc., de Roma, dos italianos, da psicologia dos italianos, dos espanhóis. Um espanhol chegou a dizer que ele ficou conhecendo o que é a Espanha depois de ouvir uma descrição do Toplínio fez sobre os espanhóis. Porque ele era um observador fantástico e tinha uma sensibilidade de pegar os pontos importantes, que ele chamava de pontos monárquicos, tanto das pessoas como dos povos, que faziam descrições dele verdadeiras obras literárias até. Eu até uma vez propus que se fizesse uma plaquete, um livrozinho pequeno, 10 páginas, né, só com observações dele sobre os vários povos. Porque é uma coisa curiosa o seguinte, o povo europeu é um povo acadêmico, instruído de alto nível, mas eles são todos voltados ao nacionalismo. Então, se pega-se um jornal de Paris, ele só fala da França como se o mundo não existisse. Em inglês, então, tem certeza que o mundo não existe, que só existem eles. Italianos, a mesma coisa. Então, é o que se chama um borné, limitado. Todos os europeus são fantásticos, mas todos eles são bornês. E o Toplínio, pelo contrário, é um universalismo impressionante. Uma vez eu vi uma exposição dele sobre os beduínos, vontade de bater palmas, tão bem pegado estava pegando o espírito, psicologia do beduíno.
e dos húngaros, e dos judeus, e dos maometanos, e dos franceses, alemães, dos poloneses, os húngaros. Ele tem uma apresentação, eu acho que nunca o Dr. Plínio viu algum húngaro, nem esteve na Hungria, mas fez uma descrição dos húngaros fantástica, né? Ele dizia que os países do leste europeu tinham uma missão, num certo sentido, superior aos do Ocidente. Porque aquela história, o sol nasce no Oriente, não é? Então ele dizia o seguinte, que ele não se referiu só ao polonês, mas se referiu ao russo também. Então ele falou, os russos, os poloneses, os raça eslava, em geral, eles têm uma capacidade de contemplação que os ocidentais não têm. E a contemplação é mais importante do que a ação. Então, nesse nível de considerações, os povos eslavos são superiores aos povos ocidentais. E a Polônia é país mártir também, né? É um país que sofreu. Dr. Plínio se diz assim, nós tem que ter muito respeito aos que sofrem, porque o sofrimento traz ao homem um patamar de visão muito alto. Então, a pessoa que não sofre não chega a conhecer muitas coisas. Para conhecer certas realidades, precisa sofrer. E a Polônia é um país que sempre sofreu muito. Então, eles têm uma capacidade de conhecimento da realidade maior do que os que não sofreram. A questão de monarquia no Brasil é uma questão muito familiar. Até hoje, as famílias que tiveram relação com a monarquia continuam monarquistas. E a família de tia Lucília, minha família, a família Ribeiro Santos, sempre foi muito monarquista. O avô dela, o pai de tia Lucília já era monarquista. Vovó visitava a princesa Isabel em Paris quando ela estava no exílio. Teve uma grande admiração. E essa admiração foi transmitida pelo leite materno para o pequeno Plínio. Então, ele já desde criancinha, ele já nasceu numa família entusiasmada pela monarquia. E dizia mais ainda, que certas realidades não se compreendem sem descobrir qual é o ponto monárquico dela. Então, por exemplo, se alguém pega uma determinada região, etc., qual é o ponto monárquico daquele local, daquela região? E às vezes, descoberto o ponto monárquico, dali ele tirava tudo. Por exemplo, quando ele tratou uma vez da Prússia, ele tratou do seguinte, o ponto monárquico do prussiano, qual é a fidelidade e a honra. Então, pela fidelidade e pela honra, o prussiano morre. Então, a espinha dele é isso. Se a gente não compreender esses dois aspectos, não se compreende o que é o prussiano. Por exemplo, se ele visitasse o Japão, ele veria coisas que ele que eu ouvi lá, que ele ficaria entusiasmado. Quando eu contei para ele minha viagem ao Japão, ele ficou entusiasmado. Porque é um povo pagão, mas que pela lei natural ainda tinha um sistema feudal maravilhoso, e um sistema de honra e hierarquias, como os povos cristãos já não tinham mais. Tiveram no passado, mas hoje em dia não tem mais. Então, esse amor aos absolutos, né, não depende do povo e não depende dos casos concretos. São certas características que cada povo tem. Dr. Plínio tinha um veio profético e uma capacidade relacional excepcional. Então, no Brasil, a Revolução deu um passo muito grande com a vitória do Getúlio, que era uma espécie de, o que é hoje o Chaves na Venezuela, era o Getúlio para São Paulo. Então, o Brasil era governado por uma sociedade, por um governo republicano, mas com tonos aristocráticos. As grandes famílias de fazendeiros é que governavam o país. E com o aparecimento do Getúlio, veio o primeiro governo populista. E quando veio o Getúlio, o Plínio dizia coisas que ninguém acreditava. Mas não é tão grave assim, o Plínio disse, agora vai começar uma decadência acelerada do Brasil em direção ao socialismo, talvez até ao comunismo, e um baixamento de nível geral. Então, não é só do ponto de vista político, mas do ponto de vista cultural, o Brasil caiu muito. Basta dizer que a diplomacia brasileira, até 1930, era considerada a primeira diplomacia que havia na América, superior à da norte-americana. E hoje em dia, a diplomacia brasileira
é igual a do Haiti, quer dizer, uma coisa horrorosa. Então, essa sensação da marcha para o horror era uma visão profética dele.